Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Hoje eu resolvi mostrar um pouquinho as plantinhas que estão aqui ao ar livre, para mostrar para vocês que nem tudo são flores, que há muita dificuldade no cultivo ao ar livre, principalmente nessa época do ano. Nossa, gente do céu! Tem plantinhas aqui que não estavam sentindo, porém algumas já estão começando a sentir o sol forte, o excesso de chuva. Aqui, por exemplo, hoje eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, se eu não me engano é dia... Vou deixar na edição do vídeo o dia dessa semana, eu vou estar postando no domingo esse vídeo, né? Então eu quero dar atualização aqui desse cantinho que as plantinhas ficam sim totalmente ao relento, sem proteção nenhuma. E algumas já estão começando a ficar bem sentidinhas. Aqui, por exemplo, eu tenho a marmorata, as rosetinhas dela diminuíram. Ela fica normalmente pernuda, porém não é comum dela ficar assim, ó, com as rosetas pequenininhas, perder tantas folhas. Até essa semana eu recebi comentários de pessoas dizendo que estão tristes porque suas plantinhas começam a despetalar todinha. Então é super normal, principalmente no cultivo ao ar livre, de uns 2 a 3 dias com muita chuva, a planta sentir sim e começa a despetalar. Ela, quando você toca, ela começa a cair todas as folhinhas. Algumas espécies são sim bem fortes, como a Fantôme. Até tive comentários falando sobre a Fantôme, que até teve uma pessoa, se eu não me engano foi a Maria, que disse que as Fantomes dela estavam bem sentidinhas. Então dá uma revisada no substrato, às vezes está com cochonilha. Quando a gente faz o cultivo ao ar livre, dá muita cochonilha sim. Às vezes a planta sai ilesa, mas às vezes acontece sim, porque a plantinha está totalmente desprotegida. Por que eu estou falando isso? Porque essas plantinhas, tanto cactos quanto suculentas, eu vou frisar só nas suculentas, né? Porque são plantinhas que são de ambientes desérticos. Então, quando tem muito sol, sempre muito sol, ela se adapta muito bem. Mas, por exemplo, aqui na minha cidade não é um clima nem um pouquinho propício para o cultivo delas. Chove bastante, principalmente agora em janeiro mesmo, gente, chove muito. Então, plantinhas que eram para ser bem adaptadas, igual estas daqui que eu estou mostrando para vocês, que estão já praticamente há quase um ano, já não está fazendo um ano dessa bancada aqui. Elas acabam ficando sentidas sim, porque o sol ele vem muito forte. Elas não são plantinhas assim que estão adaptadas a tomar o sol sempre, porque fica muitos períodos de clima nublado. Por exemplo, hoje eu estou gravando na quinta-feira, hoje que tá dando uma aberturinha assim, ó, de sol. Tá vendo aquele pedacinho de céu azul ali no poste? Pois é, hoje tá assim. Então não é aquele sol forte direto, porque se fosse, elas estariam bem adaptadas. Porém o clima não ajuda e nisso a gente não manda, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de teimosia, tem que ser teimosa para continuar o cultivo delas. Esse vaso de marmorata aqui, por exemplo, olha aqui o que eu achei. Olha ali, escondidinho na folha, a danada. Não sei como que sobe aqui em cima, mas já vai para o céu das praguinhas, se é que existe um céu das praguinhas. Então, seja teimoso, seja teimosa para continuar com o cultivo delas. Eu tenho muitas plantinhas que eu cultivo sob o Eternite transparente lá, então o cultivo fica um pouquinho mais tranquilo. Quando esquenta demais, porque aqui
oscila muito a temperatura. Por exemplo, semana passada fez 24 graus. E assim, durante o dia, às vezes chega a 30, então oscila demais a temperatura. As plantinhas sentem muito porque não é uma temperatura constante. Aí quando vem o sol muito forte, de repente vem a chuva e fica uns 5 dias chovendo, como foi nessa semana aí. Não sei como é que vai ser o restante, não sei como é que vai ser na sexta-feira, no sábado, no domingo, mas é bem assim, gente. Aqui o cultivo, por exemplo, eu cultivo de teimosa. A minha sogra lá, ela cultiva as suculentinhas e as lesmas, os caracóis já comeram metade da coleção dela. Ela vive reclamando assim do cultivo das suculentas. Então é complicado sim, então você tem que ser teimoso. E se a sua plantinha estiver despetalando, faz o seguinte: faz a poda dela. Até no sábado nós vamos entrar, se eu não me engano, na lua nova, que é uma lua muito boa para você conseguir multiplicar as plantinhas pelos caules, né? Os caules que ficam, eles dão muitas mudas nessa lua. Então, faça a poda sem dó. Eu prefiro fazer a poda assim, independente da lua, né? Se a planta estiver pedindo socorro, faça de qualquer forma. Faça a poda, que aí a sua plantinha, por mais que às vezes ela venha a morrer, pelo menos você fica com aquele desencargo de consciência, né? Poxa, pelo menos eu fiz alguma coisa para salvar minha plantinha. E aqui, como que tá chovendo muito, as podas eu passo cola para tomar bastante cuidado para não entrar fungo no ferimento do corte. Então faça isso aí, faça sem dó, faça o corte sim, apesar de que os graptopetalons e graptoverias estão em dormência, mas faça para poder salvar a sua plantinha. Deixa eu dar a atualização dessa plantinha aqui, ó, que ela tá assim toda amarelada. Olha só, tá com fungo. Quando ela estava sendo cultivada lá embaixo do telhado transparente, ela estava assim na melhor versão. Tava linda, 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 gente. Dá uma floração maravilhosa essa plantinha. Mas aí eu coloquei aqui para testar o cultivo no tempo. E ela ficou assim com as folhas amareladas, tá caindo bastante folhas aqui, ó. Até eu fiz uma limpeza e aqui, ó, deixa eu mostrar, já tá cheio de folhinha de novo, ó. Tá vendo? Então eu sempre tô tendo que tirar folha seca, porque tá caindo muita folha. Não gostei da minha multicava, isso, acho que é multicava. Eu vou dar uma conferida, eu vou deixar na edição do vídeo. Da minha multicava dessa forma aqui, não. Ela amarelou, ela deu fungo, olha aqui, ó. E o cultivo no tempo é complicado porque às vezes você faz a aplicação do sulfato, dos produtinhos que eu já tenho dica aí no canal, e acaba que depois de algumas horas já vem a chuva e acaba lavando tudo. Então é bem complicado. Depois você tem que vir e fazer a reaplicação. Acho que é por isso que essa plantinha aqui não tá tão bonitinha. Ela gostou da umidade. Ela gosta muito da umidade no substrato, gostou muito dos banhos de chuva, porém, muitos dias seguidos, como várias crássulas sinalizam, deu um funguinho aqui preto, que eu não sei qual é o fungo aqui. Não tá parecendo ferrugem, porque ele é preto. Então, ela gostou da umidade, porém, ficar molhando muito as folhas assim, ó, tem plantinha que sente sim, ficar molhando muito as folhas, fica muita umidade ao redor dela. Aqui na cidade a umidade é muito, muito alta. Vou deixar na edição do vídeo agora, no momento, quanto que tá a umidade do ar aqui. E então é bem complicado, gente, mas a gente tem que ser teimoso para continuar o nosso cultivo. Aqui eu tenho uma, ó, que queimou o centro, então eu gosto de estar mostrando a realidade aqui. Aqui, gente, nessa bancada, deixa eu me afastar para mostrar para vocês como que é. Ó, ela não tem proteção nenhuma, não coloquei proteção nenhuma. Então, aparentemente, as plantinhas eu acho que vai dar para continuar o cultivo.
Só que se eu ver que as plantinhas começarem a morrer, eu vou passar a faca e vou replantar e vou retirar sim o vaso daqui para não perder a espécie. Porque é um investimento, né? Quando você vai na floricultura, você tem um gasto. Você vai lá, compra terra, compra perlita, compra carvão, compra a planta, compra o vaso. Então é um custo que você tem. Então tem que sim cuidar das suas plantinhas aí. Se tiver ao ar livre e você vê que a sua plantinha está sentindo, tira ela do vaso, vê se não tem cochonilha, faz a poda, tenta salvar. E se morrer, fazer o que, né? Não tem jeito, né? Aí morreu, fazer o que? Mas pelo menos você fez algo para tentar assim, né? Não ter aquele desencargo de consciência, poxa, eu não fiz nada, acabei deixando morrer, não tive tempo. Não, a gente sempre tem um tempinho, sempre tem um tempinho. Então vai lá, faz a poda, tenta salvar sua plantinha. E passa um remedinho, passa um sulfato de cobre, passa um enxofre. Toma cuidado com esses produtos para passar nas horas mais fresquinhas do dia, tipo no final do dia. No outro dia de manhã você vai lá dar uma olhadinha, ver se o produto secou, se não ficou acumulado, tipo aqui ó, no meu Graptopetalum paraguaiense, que ficou bem sentido depois daquela chuva de granizo ano passado. Olha aqui ó. Mas ele por enquanto tá bem, ó, então não preciso tirar daqui. Mas se a plantinha estiver sentindo, tira sim. Olha só as minhas Fantôme, como elas estão. Mas elas estão ficando pernudas, olha aqui, ó. Tá vendo quanta folha aqui, ó? Ó. Então eu tenho que fazer a limpeza, tenho que fazer a retirada. Só que aqui eu não tô retirando as folhinhas secas porque de certa maneira elas estão protegendo, porque o substrato esquenta e pode acontecer também o apodrecimento de caule porque tá tudo encharcado e aí a planta acaba melando porque o substrato esquenta. E vem o sol e cozinha a sua planta. Então eu tô deixando essas folhas secas aqui, ó, para formar uma camada e proteger o substrato. Então é uma cobertura que vai gerar adubo, porém pode criar também cochonilha. Então você tem que ficar de olho nos caules, ver se não tem praga nos caules, porque elas adoram se esconder embaixo das folhinhas. Então, por enquanto, eu tô deixando, por exemplo, esse vaso aqui, ó, dessa forma. Ai, fui mexer com o vaso, estrupiei com uma roseta aqui, ó. Mas toda folha aqui, né? Toda folha vira muda. Então, vamos colocar aqui. E continuar aqui. Muito linda essa planta aqui, ó, tá super bem aqui ao ar livre. Ela tá com uma drenagem bem grande aqui, ó. O substrato é bem drenável. Elas estão se dando muito bem com o substrato que é o antigo. Eu tenho um novo que eu já até preparei o vídeo, vou postar no canal. Então, vá vigiando, fique de olho na sua plantinha. Olha só como esse vaso tá bonito e tá aqui ao ar livre. Mas nem tudo é assim, né, gente? Às vezes acaba acontecendo as queimaduras, como essa daqui, ó, tá vendo? Então, seja teimoso, vai lá, faça a poda, não tenha dó. Vá lá, faça a poda, deixa a sua plantinha descansando de um dia para o outro, passe cola para não ter mais... para não entrar fungo no ferimento. Passe um produtinho nas horas mais frescas, no final do dia, depois que o sol se pôs. Apesar de que às vezes as noites ficam bem quentes, aqui as noites estão bem gostosinhas até. Fica aquele abafamento. Aqui é muito difícil de ter vento, gente, então abafa muito e é um calor insuportável, gente. Mesmo que esteja a 30 graus, é um calor insuportável, porque não tem um vento, não tem uma brisa, gente. Deixa eu mostrar para vocês essa cochonilha danada aqui, ó, tá vendo? Então a gente tem que estar afastando. Eu gosto de estar mostrando para vocês aqui, ó, olha aqui, ó, tá vendo? Então aqui é caso para terra de diatomácea ou inseticida, do jeito que você quiser tratar. Mas olha aqui, ó, tá vendo? O cultivo ao ar livre não é assim tão fácil não, tá vendo? Tem suas dificuldades.
Aqui, por exemplo, a minha multicava ficou assim, tadinha, muito feinha. Tá na pior versão. Olha só a mudinha que linda, ó, depois da floração. Se eu achar foto da floração dessa plantinha aqui, eu vou deixar para vocês na edição do vídeo. Eu acho até que hoje eu vou fazer uma aplicação do sulfato de cobre aqui nessa planta, em todas elas, né, porque choveu, lavou tudo. Então vou fazer uma aplicação para ver se ela não morre. Mas eu não gosto de ver minhas plantinhas com fungo, olha aí, ó, todas pretinhas. Então, era isso. Ah, eu quero dar atualização também de um cacto, já que eu tô falando de poda também nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês um cacto que eu fiz a poda e assim, não tenha medo de fazer a poda. Vou mostrar para vocês o resultado da poda daquele cacto lá, que é muito legal. E aqui, gente, futuramente eu vou ter que fazer a poda também. Eu acho até que no próximo sábado eu vou fazer a poda dela. Ela tá até querendo dar haste floral, ó. Tá dando haste floral, ó. Tá vendo? Quase no centro. É muito fofinha essa plantinha. Aqui um vaso muito raso, ó. É legal, limita o crescimento da planta e também a planta fica com pouco substrato e ela se dá bem. Deixa eu mostrar outra planta que tá bem bonita aqui. As outras ali não estavam tão bonitas, olha só. Mas elas ficam verdes porque tá faltando sol aqui. Olha que bonita. Aqui deve ser haste floral. Muito linda. Aqui eu tenho uma Mona Lisa. Vocês me falaram que a Mona Lisa se dá muito bem ao ar livre. Coloquei a Mona Lisa aqui. Tá bem bonita. E aqui aquela uma, né, que é super prolífera, que é a pálida, da muda da cuspé, gente. Olha só. Tenho duas aqui. O cactinho que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, ó, a espinosíssima. Ele deu ferrugem na parte de cima. Aí eu mostrei para vocês a poda dele no ano passado. Aí ele não desenvolvia, eu cortei a parte de cima, tipo a capota da parte de cima do cacto, né? Eu cortei e olha aqui já dando mudinhas. Então não tenha medo de fazer a poda, faça a poda aí sem medo, que olha aqui, ó, estimula mais ainda a formação de novas mudas. Então não tenha medo, faça a poda mesmo. Eu prefiro que a planta às vezes venha a morrer eu tentando fazer algo para salvar ela, do que não fazer nada, né? Porque eu sei, desanima, gente, desanima mesmo. Às vezes você tá ali cuidando, cultivando, dando vitamina, passando produtinho e acaba a plantinha melando. Quando você toca, cai todas as folhas, meu, é um desânimo, dá um desânimo mesmo quando acontece isso. Mas faz parte, gente, faz parte. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma graptoveria, que essa daqui, ela vive se matando. Essa daqui é a titubans, olha aqui, ó. Quando a roseta começa a mudar de cor nessa época, fique de olho que talvez a sua plantinha no caule já esteja melando. Aí olha aqui, ó, isso aqui são folhas que nem vai dar para aproveitar. Eu vou colocar aqui, mas elas estão tão amareladas que elas não dão muda nenhuma, gente. Então olha aqui, ó a diferença dessa roseta para essa daqui, ó. Tá vendo como aqui, ó, tá toda verdinha? Nessa época do ano é normal ela ficar amarela, mas não toda amarela como ela tá, ó. Então eu vou dar uma olhadinha nessa roseta, vou tentar ainda salvar algumas folhas dela e fazer berço novamente. Deixa eu mostrar aqui essa plantinha aqui, ó. Essa daqui eu vou ter que fazer a poda. Tá muito sentidinha. Aqui eu deixo no ladinho da casa para ela não tomar tanta chuva. Eu vou fazer a poda e replante dela. E aqui eu tenho a croma que eu falei para vocês que eu queria ter ela pendente. E olha aqui, ó, como que ela tá. Ela é uma planta que não dá para cultivar ao ar livre. Ela fica toda picadinha, manchadinha de fungo. Então eu deixei ela aqui na janela. Eu tenho um vaso dela compacto e esse daqui eu quis deixar ela assim comprida nessa versão que eu acho bem legal, com esses troncos aqui, ó. Eu acho muito legal assim também. Eu gosto tanto pendente quanto em formato compacto. Ela fica muito, muito legal. Então o vídeo era esse.
Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu mostrar o focinho do like pra gente se despedir. Esse focinho gostoso aqui, ó. Olha só. Olha como é chamegoso. E quando aparece o focinho do like para fazer o quê? Se inscrever, deixar seu like, né, meu amor? Olha só o meu príncipe. Opa, o que foi? Passou uma mosca aí? Olha pra cá, mostra esse teu focinho gostoso. Mostra esse teu focinho gostoso. Maqui, vem cá. Mostra o teu focinho aqui gostoso para finalizar o vídeo. Mostra esse focinho gostoso. Olha só, olha. Se não é gostoso esse focinho. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Agora tu quer mostrar carinha, é? Agora tu quer mostrar carinha, é?